Vamos viver sempre acreditando em um lindo amanhecer. Uma vida em gratidão a Deus é o que nós devemos ter, pois somos frutos dos sonhos de Deus. Uma família com muita esperança, sem olhar as circunstâncias. Um lugar para celebrar. Um lugar para adorar. Um lugar de perseverança. Um lugar de esperança. Um lugar de novos começos. Eu me deito, mas eu não consigo descansar, e o motivo já nem sei. Quase sempre tenho medo de me levantar e não falo pra ninguém. Eu faço planos, eu quero ir, eu tenho sonhos, mas estou aqui contando os anos que eu percorri, os desenganos que eu já sofri. Tenho medo de olhar para mim e não ver o futuro que eu quis. Eu quero olhar para ti, Senhor. Preciso de cura. Vem, Senhor, me curar, me ajuda. Eu preciso mudar, me conduza. Eu quero somente em ti confiar. Vem me ajudar. Preciso de cura. Vem, Senhor, me curar, me ajuda. Eu preciso mudar, me conduza. Eu quero somente em ti confiar. Vem me ajudar, vem me curar. Eu me deito, mas eu não consigo descansar, e o motivo já nem sei. Quase sempre tenho medo de me levantar e não falo pra ninguém. Eu faço planos, eu quero ir, eu tenho sonhos, mas estou aqui contando os anos que eu percorri, os desenganos que eu já sofri. Tenho medo de olhar para mim e não ver o futuro que eu quis. Eu quero olhar para ti, Senhor. Preciso de cura. Vem, Senhor, me curar, me ajuda. Eu preciso mudar, me conduza. Eu quero somente em ti confiar. Vem me ajudar. Preciso de cura. Vem, Senhor, me curar, me ajuda. Eu preciso mudar, me conduza.
Eu quero somente em ti confiar. Vem me ajudar, vem me curar. E abra comigo, por gentileza, na carta aos Hebreus, capítulo de número 4, versos 14 ao 16. E se tiver alguém perto de você sem a Bíblia, por favor, permita acompanhar contigo a leitura. O pastor Flávio está nos Estados Unidos, sendo um dos palestrantes, um dos conferencistas em um trabalho que é desenvolvido pelo Larry e pela Dev Titus. E nosso pastor está ficando cada vez mais internacional, gente. Para vocês terem uma ideia, daqui do Brasil, quem foi palestrar? Ele e ninguém mais que Ana Paula Valadão, só os dois. Então assim, Deus tem usado a vida do nosso pastor e nós nos alegramos com isso, porque temos sido aqui alvos diretos de Deus através da vida do nosso pastor. Então, que você possa orar por ele durante esses dias que ele vai ministrar lá. E também, lembre-se de orar por nós, irmãos. Lembre-se de orar pelos pastores, pelas famílias pastorais. Tem sido dias maravilhosos para nós na igreja. E obviamente que o inimigo não fica feliz com isso. E muitas vezes tenta retaliar a liderança da igreja. E foi uma semana um pouco difícil, um pouco complicada na área da saúde. O pastor Cavalari com algumas outras questões. Na verdade, temos sentido um ataque maligno. Mas, como o pastor Cavalari já falou antes, o inimigo só se levanta com um propósito, para cair. Então, não tem problema. A gente sofre o ataque porque sabe que Deus já nos entregou a vitória. Ele já nos deu a vitória. Mas lembre-se de nós nas suas orações. Amém? Amém. Abriu a Bíblia aí? Hebreus 4, 14 a 16. Diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai de amor e de graça, como é bom estar na tua casa nessa noite. Nos reunimos, ó Deus, como família do Senhor, para te bendizer, para te adorar, para te exaltar, ó Deus, mas também, ó Pai, para ouvir a tua voz. Essa é a nossa maior expectativa. O desejo do nosso coração é de ouvir a tua voz. Temos sentido a tua presença no nosso meio. Sabemos que o Senhor está aqui, ó Pai. Por isso também temos a certeza de que o Senhor vai continuar falando ao nosso coração. Que a nossa mente e o nosso coração estejam completamente voltados para ti agora, neste momento. E que o teu Espírito Santo venha agir no nosso meio. Usa-me, ó Deus, conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Que toda limitação humana e toda limitação física seja agora, Pai, superada pelo poder do teu Espírito Santo. Em o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Você pode se assentar. Desde quinta-feira tenho enfrentado algumas crises, enfermidade com fígado ruim, estômago ruim, enxaqueca, febre, agora uma gripe, tudo na sequência assim. Fiquei meio derrubadão, mas eu falei, eu vou nem que for arrastado hoje lá, que eu tenho certeza que vai ser bênção estar junto dos meus irmãos. Graças a Deus. Quero que você volte mais uma vez os seus olhos para a palavra. E que você preste atenção no verso de número 16, que diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia
e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Esse é um dos textos mais lindos que eu vejo na palavra de Deus. Isso mostra o amor e o cuidado de Deus para conosco. Em tão poucas palavras consegue resumir aquilo que Deus faz por nós, aquilo que Cristo faz por nós, como Ele trabalha na nossa vida através da sua graça, como Ele nos alcança, Ele nos encontra através da sua graça, e como essa graça continua permanentemente à nossa disposição. O que é graça? Graça, se nós pegarmos uma definição teológica, fala que a graça é um favor não merecido da parte de Deus. É por isso que é de graça. Eu não mereço, mas Deus faz por mim. Eu não mereço, mas Deus age na minha vida. Eu não mereço, mas Deus enviou o seu Filho para morrer em meu lugar. É isso que é graça. É você receber um presente quando você não merece. É você receber algo quando você não fez nada para merecê-lo. E é assim que Deus age na nossa vida, porque pelos nossos méritos não conseguiríamos chegar a lugar algum. E eu diria que pelos nossos méritos não estaríamos nem aqui. Mas é pela graça do Senhor que nós chegamos aqui. É pela graça do Senhor que nós caminhamos. É pela graça do Senhor que nós nos levantamos dia após dia. É pela graça do Senhor que nós conquistamos muitas coisas. É pela graça do Senhor que nós temos o privilégio de todos os dias acordarmos e recebemos mais um presente da parte de Deus, que foi esse dia que Ele ofereceu. Agora, nada pior do que você ter um sentimento de dívida. Dívida é ruim demais, gente. Quem tem dívida sabe que está devendo. Quem tem dívida sabe que tem uma conta para pagar. É ou não é? Eu não sei você, mas se eu fico devendo para alguém, irmão, fica um negócio aqui dentro de mim, um comichão, alguma coisa assim. Às vezes eu perco o sono, às vezes eu perco a vontade de comer. Não é muitas vezes não, viu, que eu perco a vontade de comer. Mas de vez em quando eu perco a vontade de comer. Eu fico irritado, eu fico sem paciência, porque estou em dívida. Estou em dívida com alguém, estou em dívida em algo. E dívida é algo que você precisa resolvê-la o quanto antes, porque senão ela vai te perseguir. A dívida te persegue. A dívida, ela fica martelando na tua mente. Ela fica martelando no teu coração. E muitas vezes ela bate à tua porta. E não te cobrar. É como ligação de credor. Às vezes você pega o celular, você olha assim, uns DDDs assim meio diferentes, você fala, vou atender não. Isso aqui é cobrança. Estou fora. Ninguém me liga de fora para falar que eu ganhei alguma coisa, né? Mas só vai ligar para dizer, olha, o seu carnê está vencido há tantos dias. A sua conta está vencida há tantos dias. A dívida, ela sempre vai cobrar o seu preço, ela sempre vai cobrar o seu valor. Agora, numa dessas análises que nós fazemos da nossa vida, e de vez em quando vale a pena a gente fazer isso. Se há algo que é saudável para nós, se há algo que é saudável para mim e para você, é de vez em quando você parar um pouco e fazer uma análise da tua vida. Uma análise de você mesmo. Uma análise das suas atitudes. Uma análise daquilo que você conquistou, daquilo que você alcançou. Uma análise daquilo que você projeta para o futuro. E nessa análise você ser sincero. E você olhar as suas dívidas. Nós queremos olhar muitas vezes nas nossas análises os nossos acertos e deixamos as nossas dívidas de lado, porque dívida é chato demais. Mas é importante olharmos as nossas dívidas. E eu não digo aqui só financeiramente, mas eu digo dívidas que nós temos, muitas vezes conosco mesmo. De coisas que você planejou fazer e ser. De algumas coisas que você planejou para você mesmo, cuidar melhor de você. Ter um tempo melhor para você mesmo, para fazer coisas que você se agrada, coisas que alegram o teu coração. Você cuidar mais da sua saúde, comer menos, fazer mais exercício, está estreitando. Ir no médico, de vez em quando fazer um check-up, dar uma olhada se está tudo em ordem. Tirar um dia para você ir num parque e olhar simplesmente a natureza. Você passear um pouco, pegar um bom livro, fazer uma boa leitura,
coisas que você planejou, e eu tenho certeza que muitos de nós fizemos esse planejamento no início do ano. Esse ano eu vou emagrecer 10 quilos. Eu fiz esse propósito, irmãos, eu ganhei todos eles. Tem mais gente que fez comigo. Não vou contar de onde vem. Esse ano eu vou ler pelo menos 2 livros por mês. Está difícil. Esse ano eu vou fazer um curso. Vou me aprimorar. Eu vou buscar o meu crescimento. Esse ano eu vou tentar fazer algo diferente. Algo por mim, uma viagem que eu quero. E aí a verdade é que nós já estamos no final do mês de setembro. Faltando praticamente aí 3 meses para acabar o ano. E eu tenho certeza que assim como eu, talvez 90% dos objetivos que você traçou para você no início do ano, ainda não foram executados. Não foram realizados. Por quê? Porque não damos prioridade para coisas que são prioritárias. Porque deixamos nos envolver com as coisas do dia a dia. E aí nós entramos em dívida conosco mesmo. Porque uma promessa gera para você uma dívida. Uma promessa gera para você uma cobrança, e você fez uma promessa para você mesmo. E não é à toa que tantas pessoas têm ficado enfermas, não é à toa que tantas pessoas têm entrado em depressão, não é à toa que tantas pessoas têm sofrido dentro da sua solidão, porque estão em dívida consigo mesmas. Porque não tem um tempo melhor para você. Porque você não executa e não aplica na tua vida aquilo que a palavra diz. E isso começa a interferir em todas as outras áreas, porque quando você não trata bem a você, você não pode tratar bem ao próximo. Eu não posso oferecer aquilo que eu não tenho. E a Bíblia nos ensina, aliás, o grande mandamento que Jesus nos ensina é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se eu não cuido de mim, significa que eu não tenho amor próprio. E se eu não tenho amor próprio, significa que eu não tenho para oferecer às pessoas. E aí nós começamos uma segunda dívida, que é para com as pessoas. Nessas análises que nós fazemos, e que eu tenho feito, e uma das coisas que me ajudou muito esses dias, foi ter assistido um filme que foi passado aqui pelo Ministério de Casais de 6 a 13 anos, que é aquele filme Corajosos. Quem não assistiu, vale a pena você assistir. Esse filme, ele fala exatamente de um compromisso que aquele homem faz. Eu não vou contar o filme para você assistir, mas vale a pena. E eu comecei a assistir aquele filme e eu fiz uma análise minha. Será que eu estou em dívida comigo mesmo? E eu percebi que eu estava com algumas dívidas comigo mesmo. E eu comecei a olhar se eu estava em dívida com pessoas. Eu falei, estou em dívida com pessoas. E é importante você fazer essa análise, porque elas vão te posicionar, reposicionar você na sua vida, e nas suas estratégias, nos seus alvos, nos seus objetivos. E eu comecei a ver que eu poderia ser um pai melhor. Que eu poderia ser um filho melhor, que eu poderia ser um irmão melhor, que eu poderia ser um pastor melhor. Por que não? Há sempre espaço na nossa vida para melhorar. Mas quando nós temos dívidas conosco, certamente você vai ter dívida com pessoas. E aí eu comecei a pensar, será que eu tenho passado tempo suficiente com a minha família? Será que eu tenho passado tempo suficiente com o meu filho? Será que eu tenho passado tempo suficiente com a minha esposa? Será que eu tenho passado tempo suficiente com as pessoas e as ovelhas que Deus tem colocado para que eu seja pastor delas? Será que eu tenho sido um bom amigo? Porque o bom amigo não é aquele que simplesmente se reúne para momentos de festa e de alegria, ou momentos onde tem comida. Mas o bom amigo é aquele que é capaz de abrir os olhos do seu amigo. É capaz de exortá-lo no amor. E como a palavra diz, que assim como o ferro afia o ferro, o amigo ao seu amigo. E ser no amor e no carinho, ajudar o seu amigo a se tornar melhor. Eu comecei a me perguntar, os meus amigos passaram a melhorar a sua vida a partir do momento que se relacionaram comigo? Que tiveram essa amizade comigo?
E eu olhei algumas dívidas, irmãos, eu não estou aqui de forma alguma dizendo também, entendam bem, que eu sou um pecador miserável. Mas eu fiz uma análise da minha vida e dentro das minhas possibilidades, das minhas características, dentro das minhas competências, eu olhei e falei, eu poderia fazer mais. Eu poderia ser melhor. E a partir do momento em que nós temos dívidas conosco, a partir do momento que nós temos dívidas com as pessoas, naturalmente desenvolvemos uma terceira dívida, que é a dívida com Deus. Porque se não cumprimos aquilo que é o mandamento que Ele nos ordena, que Ele coloca para nós, de amarmos e realizarmos e fazermos uns pelos outros e por nós mesmos, obviamente que nós ferimos a sua palavra e o seu mandamento. E assim erramos para com Deus. E aí passamos a pensar, será que eu não poderia ser um crente melhor? Será que eu não poderia ser um servo melhor? Será que eu não poderia ser um filho melhor para Deus? São análises que nós precisamos fazer para poder recolocar a nossa vida no trilho, no lugar certo. Agora, o que é importante nisso é que entender que toda dívida, ela tem um jeito de ser resolvida. Não é através de uma negociação, aonde você não a paga. Mas a dívida só tem um jeito de se resolver, pagando. É necessário pagar a dívida. É necessário pagar o preço por isso. E isso em todos os aspectos, em todas as coisas. Pagar o preço de se sacrificar um pouquinho mais pela sua família, pela sua casa, pelo seu lar. Pagar o preço de se sacrificar um pouquinho mais pelas pessoas. Pagar o preço de buscar a Deus um pouco mais. Mas ainda assim, irmãos, com todos os nossos esforços, eu tenho certeza que nem eu nem você teríamos condições de pagar as dívidas que nós contraímos ao longo da nossa vida. É aí que entra a graça. É aí que a graça faz a diferença na nossa vida. Porque enquanto a dívida vem como um peso sobre a sua vida, enquanto a dívida vem um peso sobre a sua alma, e Satanás faz questão de acusar você, de colocar na sua mente a sua dívida, e de bater a sua porta, dizendo, olha, você não está sendo um bom marido, você não está sendo um bom pai, você não está sendo uma boa mãe, você não está sendo um bom filho, você não está sendo um bom amigo, você não está sendo um bom filho de Deus. A graça de Deus vem dizer para você, tirando todo o peso das suas costas, falando, é verdade, mas foi por isso que eu morri na cruz do Calvário, para poder levantar você e tirar você de todas as dívidas que você se meteu. O fato é, será que eu tenho a coragem de reconhecer as minhas dívidas? Será que eu tenho a ousadia de reconhecer os meus erros, as minhas falhas, para quem estou devendo e por que estou devendo? A questão não é como eu vou pagar, a questão é reconhecer que a dívida existe. E ela existe. Ela é real, ela é verdadeira. E talvez hoje você esteja enfrentando momentos difíceis na sua vida, na sua jornada, na sua história. Talvez hoje você enfrenta consequências dentro do seu lar, da sua casa, por conta das suas dívidas. Talvez o teu casamento não está indo muito bem, sabe por quê? Porque você não gastou tempo com a sua esposa ou com o seu marido. Talvez os seus filhos hoje estejam perdidos no mundo, sabe por quê? Porque você não deu tempo para eles, não investiu na educação deles, não colocou o seu filho sentado no seu colo para falar, olha, você precisa aprender algo, Deus é bom demais, é maravilhoso demais. De trazê-lo na igreja, de ensiná-lo a buscar o Senhor. Sempre que dedico uma criança no altar, eu digo isso porque é uma verdade. Eu aprendi a amar a Deus com os meus pais. Eles me ensinaram a amar a Deus e não foi a igreja. Foi eles. Através do exemplo deles, através do ensino deles, eu aprendi a amar a Deus. Talvez hoje você está sofrendo as consequências da dívida que você contraiu no passado. Talvez hoje você está enfermo. E a tua enfermidade, sabe por quê? Porque você não cuidou de você, você está em dívida com você mesmo. Talvez hoje você não tenha amigos que te visitem na sua casa e nem convide você para ir na casa deles. Sabe por quê? Você está em dívida com eles. Não gastou tempo, não investiu tempo. Irmãos, às vezes não é fácil, é verdade.
Tem uns amigos que chegam em casa querendo sentar no sofá, assistir o jogo com você e tirar sarro quando teu time perde. Misericórdia. Às vezes o teu amigo chega na tua casa e ganha às vezes um grau de intimidade, quebra a tua geladeira, pega o teu último pedaço de queijo, sabe aquele queijinho que você está guardando com carinho. Mas vale a pena investir nas pessoas, nos relacionamentos, nas amizades. É por isso que nós somos uma igreja, para que através dessa comunidade aqui, relacionamentos se fortaleçam. Para que através dessa comunidade aqui, nós possamos servir de suporte uns aos outros, como a palavra diz. É por isso que nós estamos aqui como família do Senhor, para sermos amigos uns dos outros, irmãos uns dos outros, amarmos uns aos outros. E através disso cumprir a vontade de Deus e não haver dívidas. Mas a verdade é que todos nós sofremos as consequências dessas dívidas que nós estamos enfrentando e passando. E aí, irmãos, o único meio é contar com a graça de Deus. A graça para ser um homem melhor, uma mulher melhor. A graça de Deus para se tornar alguém melhor. Se há algo que eu aprendo com esse texto aqui, que eu entendo desse texto, volte mais uma vez os teus olhos para a leitura. Do verso de número 16. Diz, olha, cheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Um pouquinho antes, o verso 15 fala, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ou seja, sabe o que é isso? Que Deus sabe das nossas limitações e das nossas falhas. Ele sabia que haveriam dívidas, mas o importante não é Ele saber que haveriam dívidas, é você saber das suas dívidas, é você reconhecer as suas dívidas. E não há dívida que não possa ser paga pelo sangue de Jesus, não há dívida que não possa ser paga e alcançada pela graça de Jesus. E às vezes nós esquecemos isso, de contarmos com a graça de Deus e queremos resolver as coisas à nossa maneira, do nosso jeito, e é aí que nós estragamos e pioramos ainda mais. Porque muitas vezes na tentativa de restaurar um relacionamento, você vai dar a palavra errada. Porque aí muitas vezes na tentativa de você fazer algo por você mesmo, você faz do jeito errado, da maneira errada. Quando esquecemos de contar com a graça de Deus. Ou melhor, quando achamos que não precisamos. Quando ouvimos uma palavra como essa e a palavra não fala ao nosso coração. E quando a gente diz, não, pastor, hoje não estava inspirado. Sabe por quê? É a dureza do coração. É a dureza da nossa alma, que não nos permite enxergar os nossos erros, as nossas falhas. É o nosso orgulho que muitas vezes toma conta de cada um de nós e fala, o quê? Eu não tenho dívidas, eu não tenho erros, mas o teu lar está se destruindo, a tua empresa está indo de mal a pior, você já não tem amigos, não tem pessoas mais ao seu lado. Por quê? Porque você não precisa da graça. Essa palavra não é para mim. Mas eu ouso te dizer nessa noite, que essa palavra é para todos nós, a começar de mim aqui nesse altar. Porque eu posso ser alguém melhor. E se eu chego à conclusão de que eu posso ser alguém melhor, é porque eu estou em dívida com alguém. Pode ser comigo mesmo. Pode ser com a minha família. Pode ser com os meus amigos. E pode ser até mesmo com Deus. O mais importante nisso tudo é que esse peso que muitas vezes vem sobre o nosso coração e sobre os nossos ombros, pode ser deixado hoje na presença do Senhor. Pode ser deixado hoje no altar do Senhor. Se você for em busca da graça de Deus, e olha só o que o texto nos diz, e eu gostaria que você voltasse seus olhos agora para o verso 14, que fala, tendo pois a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Primeira coisa que eu aprendo aqui, é que se eu quero ver a graça de Deus agindo na minha vida, se eu quero ver a graça de Deus mudando toda a situação, se eu quero ver as dívidas pagas pela graça de Deus, eu tenho que confessar as minhas dívidas. Manter firme a minha confissão não é somente manter firme a sua confissão no Senhor Jesus.
mas é você manter firme a sua confissão de que há algo que precisa melhorar. Há algo que precisa mudar. Tem muita gente que faz a sua confissão aqui aos domingos, mas sai por aquelas portas, já esquece a confissão que foi feita. Não mantém a confissão. Porque acha que é como um toque de mágica. Fala saralim pim pim e pronto, está tudo resolvido. Não. Aqui começa a mudança. Aqui começa o agir da graça. Deus fala ao seu coração para que você tenha uma nova atitude. Deus fala ao seu coração para que você se porte de maneira diferente. Deus fala ao seu coração para que você saia daqui e olhe lá fora a oportunidade de você ver Deus agindo através da sua graça na sua vida. De você ser alguém melhor. De você se tornar alguém melhor para as pessoas e para Deus. Outra coisa que eu aprendo que o verso 15 nos diz, que Ele é o sumo sacerdote que se compadece de nós. Cristo sabe, queridos, por que você não está conseguindo. Cristo sabe o porquê você chegou nessa situação. Ele te compreende, mas o fato dele te compreender não te dá o direito de permanecer assim. O fato dele entender não te dá o direito de permanecer em dívida, seja com quem for. Pelo contrário, o fato dele te compreender é para te dizer, olha, eu sei o que você está passando, eu fui tentado em todas estas coisas, e assim como eu venci, pela minha graça você também pode vencer. Agora eu tenho que sair da posição de comodismo. Eu tenho que sair da posição de aceitar essa situação. E falar, não, tudo vai ser diferente. Eu vou tratar a minha esposa melhor. Meu irmão, faz quanto tempo você não leva uma caixa de bombom para casa? Estreitou? Não, pastor, estou assim, contribuindo para o regime da varoa. É, miserável. Agora nem no Habib's dá para levar mais. É. Há quanto tempo você não chega pelo menos com uma rosa em casa? Uma rosa. Não imprimir uma rosa no papel e levar para casa. Olha, amor, pensei em você, imprimir uma rosa. Olha que bênção. Mas não, é você parar em algum lugar, se preocupar, se lembrar da sua esposa, ou você se lembrar do seu marido e fazer a comida que ele mais gosta. Olha aí. É. Irmã, para de fazer miojo em nome de Jesus. Que negócio de arroz, feijão e zoião todo dia cansa. Inventa. Faz um mexido, faz um negócio diferente. No meu caso é fácil me agradar, minha esposa sabe. De vez em quando ela faz isso. Ela pega, faz um arroz, feijão, purê de batata e carne moída, está perfeito. Tia Vera está ali, de vez em quando ela faz para mim também. É benção, fácil, mas é para agradar. Você sabe o que teu marido gosta? Às vezes nem sabe. Você está fazendo lá comida para ele. Você está achando que ele está gostando daquela comida, que é uma bênção, e ele sendo um vaso usado por Deus para não criticar a comida da senhora. Você sabe que a pior coisa que tem é acontecer isso. A mulher se esforça na cozinha e vai, ela faz um negócio todo diferente, todo rebuscado, todo assim, um negócio bacana, apresenta diante do marido, ele come, dá aquela engolida e fala, tá bom? Não, olha, eu vou te falar que é algo diferenciado esse que você fez hoje. Ele não vai falar que está bom, vai falar que é diferente. É diferenciado. Mas na verdade aquele negócio que desceu, subiu várias vezes. Aí você pediu a Coca-Cola. E se pedir ketchup, irmão, é porque a coisa está feia. Às vezes não é algo tão rebuscado assim. Às vezes é algo mais simples, como eu, que gosto de um arroz e feijão, purê de batata e carne moída. Tem coisa mais fácil que isso. Não tem. Mas você sabe. Você se preocupa com isso. Às vezes não é o fazer demais, mas é o fazer aquilo que agrada. E às vezes nós contraímos dívidas porque simplesmente não procuramos saber aquilo que agrada. Não sabemos aquilo que nos agrada. Não sabemos aquilo que agrada ao nosso cônjuge, não sabemos aquilo que agrada aos nossos amigos, e muitas vezes não sabemos aquilo que agrada a Deus. Agora,
o que mais me alegra o coração é olhar para um texto como esse e identificar nele todas as minhas dívidas. Todos nós temos dívidas. Alguns carregam elas por muito mais tempo, outras pessoas procuram se livrar mais rápido. Mas as nossas dívidas muitas vezes podem nos impedir de chegar aonde Deus quer. As nossas dívidas que nós contraímos, muitas vezes, podem nos frustrar, nos fazer parar. Eu lembro de quando saindo da adolescência para a juventude, ainda no início do seminário, eu tive que provar na pele o que esse texto diz. Cometi um erro, cometi um equívoco. E aquilo atrasou minha vida. Aquilo veio como peso sobre mim. Dívida. Ali naquele momento, pessoas que estavam próximas se afastaram. Pessoas que tinham planos a meu respeito, jogaram eles por água abaixo. Pessoas que confiavam em mim, deixaram de confiar. Se sentiram frustrados. Mas sabe o que eu aprendi ali? Que mesmo quando disseram para mim que eu nunca mais na vida poderia ser pastor, que nunca na vida Deus iria me usar em um ministério, eu aprendi ali que não importa o tamanho da tua dívida, o importante é você reconhecê-la e saber que Deus tem o suficiente para pagá-la. Eu aprendi na pele isso. Eu recorri ao trono da graça. Eu confessei a minha dívida. Falei, Deus, eu errei. Eu fiquei em dívida. Fiquei em dívida comigo. Eu fiquei em dívida com pessoas que se frustraram a meu respeito. Eu fiquei em dívida com o Senhor. Pai, eu não tenho condições de pagar essa dívida. Mas eu sei que o Senhor pode. Aliás, o Senhor já fez isso por mim. Irmãos, o texto não mente. E ele fala, cheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, para encontrarmos misericórdia. Misericórdia por quê? Por conta das nossas dívidas, por conta das nossas falhas, por conta dos nossos erros. E o texto termina dizendo, e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Sabe por quê? Porque as nossas dívidas nos levam a tantas enrascadas da vida. Nos levam a tantos perigos na vida. Que talvez hoje você esteja enfrentando uma situação tão difícil. E você está querendo dizer que foi o inimigo que fez isso. Não, ele está usando disso. Mas foi você que fez. Ele está usando, mas foi você quem fez. E aí a graça de Deus, ela vem em forma de misericórdia, para trazer perdão pelos seus erros, pelas suas falhas, pelas suas dívidas. Mas não somente isso, para colocar em ordem a tua vida. Para trazer o socorro que você precisa no meio da dificuldade e da tempestade que você está vivendo. No meio dos problemas que você está enfrentando hoje no seu lar, no meio dos problemas que você está enfrentando hoje, talvez na sua empresa, no meio dos problemas que você estiver hoje, a graça de Deus que nós recebemos, junto ao trono da graça do Senhor Jesus Cristo, vai te socorrer se você hoje reconhecer as suas dívidas. E aqui não é só pecado. Aqui entra as nossas falhas, aquilo que nós deixamos de fazer, a nossa omissão. Talvez você olhar e ver que poderia ser um amigo melhor, ser uma mãe melhor, ser um pai melhor, ser um filho melhor, ser um irmão melhor. E aí não sou eu que tenho que ficar apontando para você aquilo que você poderia fazer ou ser melhor. Você sabe, como eu disse no início da mensagem, quem está devendo
sabe que está devendo. Reconhece as suas dívidas. O bom é saber que Jesus Cristo continua sendo o mesmo. E hoje Ele está aqui neste lugar para dizer para você: eu te conheço. Eu sei porque você chegou a este ponto. Eu sei porque você está enfrentando isso. Mas junto ao trono de graça, que é onde eu estou assentado, você vai encontrar misericórdia e vai achar graça para a solução para a tua vida.